Olá, galerinha, tudo bem? Sou Juliana Bailão, professora de língua portuguesa, e agora nós vamos falar sobre a prova da UEG. Como fazer a prova e resolver algumas questões. Nós vamos começar hoje com a prova de 2018, mas a gente tem que ter uma noção técnica de como fazer essa prova, certo? Existe uma estratégia para cada prova. E a prova da UEG, ela tem muitos textos. O texto normalmente é longo, cansativo e o aluno se perde. Então nós vamos ter uma técnica para resolver essa prova, tudo bem? Como que nós vamos fazer? A partir de agora você não vai ler texto mais. Você vai ler primeiro o comando da questão. O comando da questão vai direcionar a sua leitura, vai falar para você que você tem que buscar no texto. Presta bem atenção, a gente não tem muito tempo para fazer a prova. Então o que você precisa entender? Que quando eu faço uma pergunta, eu quero saber somente isso do texto. Então o que você tem que pensar? Eu não tenho que ler o texto inteiro, entender tudo de uma vez, porque eu não tenho tempo para isso. Então o que a gente vai fazer? Ler o comando e fazer uma leitura direcionada do texto, buscando o que você quer de resposta. Um outro cuidado que nós vamos ter que ter, já que o comando é muito importante, é entender o que ele realmente quer, certo? Existem várias alternativas que vão responder verdades, falar verdades, né? Só que só uma vai responder o que foi perguntado. Então toma cuidado com isso, entende bem o que foi perguntado. E nós vamos fazer essa técnica resolvendo a prova, tudo bem? Nós vamos começar com a prova de 2018 e cada item, cada questão nós vamos comentar aqui, beleza? Ok, vamos lá para a primeira questão da UEG de 2018, a passada. Então olha o que acontece. O segundo parágrafo é construído a partir da enumeração de uma série de fatos sociais que, segundo o autor, indicam possibilidade de emergência de uma nova história. Esses fatos são... Então, presta bem atenção o que o comando traz para você. Primeiro que essa introdução da questão, ela é dividida em duas partes. Você vai perceber que aqui, ó, até essa parte aqui, a gente tem o chamado enunciado da questão. A segunda parte é o comando, é o que ele quer de você. Então ele quer saber o que os fatos indicam para você. Então olha só, quando você for analisar a questão, analise pedaço por pedaço, até ter certeza que você entendeu o que foi perguntado. Então vamos para o enunciado. O enunciado, ele é o direcionamento da questão. Quando ele dá o enunciado para você, ele está indicando para você para que lado que ele quer que você pense. Então preste atenção no que você está destacando no enunciado. Muita coisa aqui fica importante para nós, beleza? Então vamos lá. O segundo parágrafo, percebem isso? Olha só. Segundo parágrafo, tá aqui, ó, certo? Vamos lá no texto e olhar o que é o segundo parágrafo para você ter uma noção. Vamos analisar uma coisa aqui bem bacana, galera. Olha só. Esse primeiro parágrafo, tá vendo aqui? Vou ter que colocar de outra cor para você ver melhor. Olha só. Esse parágrafo aqui é o parágrafo de introdução, certo? Quando eu falo de introdução, eu estou dizendo o seguinte, aqui que ele vai dar a tese, vai dar a informação principal, a ideia central do texto. É um parágrafo extremamente importante. O que eu já imagino é que os outros parágrafos vão ser de desenvolvimento e mais um de conclusão. Acontece que são excerto de texto. O que pode acontecer é que esses dois parágrafos sejam de desenvolvimento ou até esses três aqui, né? O que a gente espera de um texto completo é que o último parágrafo seja sempre de conclusão. Mas não é sempre que isso vai acontecer, porque a gente está com excerto de textos, pedaços de textos, tudo bem? Então pode ser que os três parágrafos aqui subsequentes sejam desenvolvimento ou que o último seja a conclusão. Mas enfim, ele falou assim para você, preste atenção no segundo parágrafo. Então o que eu vou fazer? Olha só, olhar somente esse aqui. Então, o meu centro de atenção está no segundo parágrafo. Juliana, mas e se eu não ler tudo, será que eu vou entender o texto? Na verdade, ele quer uma informação de você e essa informação está no segundo parágrafo. Então, o que ele quer que você faça? Compreensão de texto. Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar, então, em toda a questão. Qual o conteúdo que tem que ser estudado? Eu vou falando, você vai anotando. Essa questão é uma questão de compreensão de texto. Ele quer ver se você entende que a alternativa fala a mesma coisa que está no texto. Por isso que ele fala assim, os fatos são. Então, voltando lá, olha só. Ele fala assim para você. Os fatos são... Ó, aqui. O segundo parágrafo, ele é constituído de... Deixa eu até marcar aqui. Ui, cadê? Marca texto. Bom, o segundo parágrafo é construído a partir de uma enumeração de uma série de fatos sociais. E segundo o autor, vocês viram quando ele falou assim, ó, segundo o autor, isso aqui, ó, segundo o autor significa pra gente o seguinte, ó, isso aqui, ó, segundo o autor, significa que tá dentro do texto. Você vai ter que buscar no texto a informação que ele tá colocando. Então tá escrito lá, o que eu já sei só pelo segundo esse autor,
que ele vai escrever a mesma coisa de uma forma diferente. E ele quer ver se você é capaz de perceber isso. O nome disso é compreensão de texto. Então você anota aí. Primeiro conteúdo, compreensão de texto, beleza? Ok. E aí ele vem com outra parte. Olha só. Indicam a possibilidade de emergência de uma nova história. Então ele faz assim, ó, o que ele disse para você? Ele enumerou os fatos que indicam a emergência de uma história. Essa palavra aqui, emergência, eu vou ter muito cuidado, sabe por quê? Muito aluno vai achar que emergência está no sentido de urgência. E aqui na questão, está falando de questão de surgir, de emergir no sentido de surgir. Então, ele disse que ele enumera fatos para poder fazer surgir uma nova história, certo? Bom, e ele fala assim, esses fatos são o quê? Então, vamos analisar agora cada questão, beleza? Ok, galera, vamos fazer o seguinte, então. Mas vamos marcar aqui. Letra A, o racionalismo filosófico, precarização da vida urbana, aumento de fluxos migratórios, hibridismo étnico-cultural e convergência de mídias. Você viu que eu li rapidinho cada alternativa? Qual que é o nosso procedimento agora? Nós vamos ler a letra A e localizar isso no texto. Ler a letra B e localizar no texto. Ou, como ele já limitou para a gente o parágrafo, então vamos ler o parágrafo com cautela. Então, vamos lá? Vamos ler o parágrafo? Então, galera, seguinte, então. Segundo parágrafo, vamos lá. Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro lugar, reconhecer um certo número de fatos novos. Olha só, reconhecer um certo número de fatos novos, aqui ele começa a falar para a gente da enumeração que ele havia comentado. Indicativos da emergência de uma nova história. O primeiro desses fenômenos, então, primeira enumeração, é a enorme mistura de povos. Enorme mistura de povos, raças e culturas é a primeira situação. E aí ele continua, olha só, em todos os continentes. A isso se acrescente, graças ao processo da informação, a mistura de filosofia. E ele falou assim, ó, se acrescente. Se ele falou acrescente, o que ele está dizendo? Que tem uma segunda opção, se a segunda enumeração vem aí. E ele fala a mistura da filosofia em detrimento do racionalismo europeu. Essa mistura da filosofia. Então, ele falou assim, dois fenômenos. Quais? Mistura de povos, vou até voltar lá. Olha só, dois fenômenos então. Olha só, a mistura de povos, vamos voltar lá, aqui. A mistura de povos. Olha só, aqui. E a mistura da filosofia. São duas coisas que ele enumerou, certo? E vamos continuar então. E ele fala assim, ó, em detrimento do racionalismo europeu. Um outro lado da nossa era, indicativo da possibilidade de mudanças, é a produção de uma população aglomerada em áreas cada vez menores. Então ele falou assim, o que indica essa possibilidade de mudanças? Que é de mistura de povos e mistura de filosofia. É a produção de uma população aglomerada, olha só, em áreas cada vez menores. O que permite que um ainda maior dinamismo é aquela mistura entre pessoas e filosofias. Vocês perceberam um detalhe que é bacana? Na língua portuguesa, nada se repete à toa. Quando a gente percebe uma repetição de termos no texto, a gente entende que é um termo importante. Então ele falou de novo na mistura de povos e mistura de filosofia, marcando que a parte importante desse parágrafo realmente é essa mistura, essa enumeração de mistura de povos, depois ele fala da mistura da filosofia. E só para você ter uma noção, a gente consegue ver isso já direcionado na tese. Então assim, se você olhar o primeiro parágrafo, entendendo a estrutura de texto, você vai perceber que isso já estava indicado lá na introdução, tudo bem? Então vamos lá, a gente continua na nossa leitura. Olha só, as massas de que falava Ortega e Gasset, na primeira metade do século, a rebelião das massas de 1937, ganha uma nova qualidade em virtude de da sua aglomeração exponencial e da sua diversificação. Trata-se da existência de uma verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa que a própria biodiversidade. Ele falou então da sociodiversidade, que é a mistura de povos e a mistura da filosofia. Bom, junte-se a esses fatos a emergência de uma cultura popular. Olha só, juntando os fatos, surgir uma cultura popular, que serve dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massa, permitindo-lhe
exercer sobre essa última uma verdadeira revanche ou vingança. Então, peraí, o que esse parágrafo fala para nós? Ele enumera alguns fatos, né? Quais são esses fatos? A mistura de povos, mistura filosófica, certo? Então, nós vamos voltar agora lá nas alternativas e verificar o que fala sobre isso, beleza? O que o segundo parágrafo fala, a gente já entendeu. Então, vamos buscar o que ele precisa agora nessa informação. Bom, o que acontece aqui, ó? O segundo parágrafo é construído a partir da enumeração de uma série de fatos sociais. Quais fatos sociais? Mistura filosófica e mistura de povos. Beleza. E segundo o autor, indica uma possibilidade de emergência de uma nova história. E ele fala qual que é essa nova história. Tá lá assim, ó. É uma cultura popular que vai nascer. Uma nova ideia de uma cultura popular. Então vamos lá. E aí, nesse caso, quais são esses fatos? É isso que ele quer saber. Esses fatos são, vamos lá? Racionalismo filosófico, precarização da vida urbana, aumento dos fluxos migratórios, hibridismo étnico-cultural ou convergência das mídias. Ele fala do racionalismo filosófico? Não. Ele fala da mistura da filosófica em detrimento da filosofia europeia. Então ele não fala sobre isso, concorda? E ele fala globalização socioeconômica. Tá, isso acontece mesmo, que ele comentou, tá? Popularização da tecnologia, acontece mesmo. Recrudescimento das políticas e práticas nacionalistas e xenófobas. Pensa bem, ele falou assim que ficou mais endurecido, ficou uma coisa mais estática, né? A política e a prática nacionalista e xenofóbica. Prática xenofóbica, ele não falou sobre isso, exatamente o contrário. Então, assim, já tá errado. Para começar, um item errado já invalidou toda a alternativa, certo? Na letra B, precarização da vida urbana como consequência da alta demografia. Esse parágrafo não fala sobre isso. Ele fala que o aglomerado de pessoas ajuda a fazer com que essa mistura aconteça de uma forma mais espontânea e mais célere. Então, isso aqui, ó, totalmente fora do rumo. Tá errado já, beleza? Na letra C, aumento dos fluxos migratórios. Ele não falou de migração, ele falou de aglomeração que acontece, e essa aglomeração que pode vir por uma questão migratória, né? Essa questão toda, ele consegue fazer com que as pessoas misturem a sua filosofia, haja uma mistura maior também de pessoas. Então, assim, esse fluxo migratório está fora. Diversificação de teorias filosóficas, toma cuidado com isso. Se você passou, por exemplo, pelo primeiro item, que é do aumento de fluxo migratório, ficou em dúvida, vai para o segundo item. E nesse segundo item ele fala assim, ó, diversificação das teorias. Ele não falou que as teorias são diversificadas, ele falou que elas são misturadas. Toma cuidado, tá certo? Bom, 2 itens de erro a gente já entendeu. Letra D, hibridismo étnico-cultural. Presta atenção na palavra hibridismo. Uma coisa híbrida quer dizer misturada. Então ele fala assim, uma mistura de raça e de cultura, de raça e de ideologia. E foi realmente o que eles estavam falando, então tá correto. Mescla filosófica, olha de novo a palavra mistura. Mescla de filosofias, ok. Concentração e diversificação demográfica em pequenos espaços urbanos. Ele falou sobre isso exatamente porque comentava que essa aglomeração auxiliava nessa mescla. Beleza, então? E apropriação das tecnologias por parte da cultura popular. Bom, já que havia essa mescla, a massa, que era a cultura popular, adquiria tudo isso. Então tá certo. Beleza. E provavelmente essa é a questão que a gente marcaria. Então deixa assim, ó, marcadinha. Mas eu tenho que ler tudo, porque pode ser que tenha uma alternativa mais correta que a outra, certo? Então olha só, convergência das mídias. Ele não falou nada de mídia, ele falou da informação, que as informações elas chegam mais rápido porque existe uma mistura, uma mescla. Então há uma troca de informações. Ele não falou de mídia. Então toma cuidado quando uma palavra te lembrar outra informação. Às vezes a gente fala a palavra informação, você lembra de mídia. E aí pode confundir na hora de interpretar, tudo bem? Bom, a gente já viu que está errado, eu marcaria a letra D, e você também, porque essa é que corresponde ao segundo parágrafo. Leia novamente o enunciado e dá uma olhada na questão. O segundo parágrafo é construído a partir da enumeração de uma série de fatos sociais, que, segundo o autor, indicam a possibilidade de emergência de uma nova história. Esses fatos são o hibridismo étnico-cultural, a mescla filosófica, a concentração e diversidade demográfica em pequenos espaços urbanos e a apropriação das tecnologias por parte da cultura popular. É o que realmente o segundo parágrafo diz. Fechou? Beleza, então.